É difícil quando temos que nos levantar constantemente à meia da noite. Está a desgastar-me. Pais recentes, Miguel e Sara Gomes, não irão deixar que o seu filho de 5 meses continue a controlar as suas noites. É tempo para uma dose de independência para o pequeno Vicente. Não quer é que ele chegue àquele ponto em que está viciado em mimos. O problema de sono do filho deste casal não é adormecer, mas manter-se a dormir. Esta família permitiu à Johnson & Johnson que acompanhasse os seus esforços a ensinar ao Vicente uma nova maneira de dormir durante toda a noite, seguindo os famosos e controversos conselhos do livro de Richard Ferber, Resolva os problemas de sono do seu filho. Quando os pais chegam a esta fase em que não se querem envolver em todas as transições entre acordar e adormecer, é quando um método do tipo deixa chorar pode ser iniciado, com uma abordagem rápida ou uma abordagem muito mais lenta. Danny Lewin é psicólogo clínico e diretor do Programa de Medicina Comportamental do Sono do Centro Clínico Nacional Pediátrico de Washington. Lewin diz que as famílias devem tomar em consideração diversos problemas-chave antes de optarem pelo método Deixa Chorar. Isto depende do estado clínico da criança, se sofre de dores e também qual é o nível de conforto dos pais. Já que o Vicente não sofre de qualquer problema clínico que afete o seu sono, os pais decidiram que a abordagem rápida é a melhor solução para a sua família. O segredo, diz Lewin, é quebrar as associações dependentes do sono que requeiram o envolvimento dos pais. As ajudas que utilizo são a música e, definitivamente, a chupeta, amamentá-lo antes de ir para a cama. Esta família tem um plano de ataque. O Vicente irá apenas dormir no seu berço em vez de no baloiço e irão deitá-lo no berço, ainda acordado, e tirar-lhe a chupeta durante a noite. Vamos lá, Vicente, hora do banho. O primeiro serão começou com o ritual da noite. Banho, biberão, uma história e caminha. Oh, olha só para ti a descansar. Concordaram em deixar o Vicente chorar em intervalos de 3 minutos antes de voltar a levá-lo para o quarto dele para o confortar, dando-lhe as festinhas suaves na esperança de que adormeça sozinho. Algumas crianças choram meia hora, outras durante hora e meia. Na terceira noite a criança começa a perceber-se de que chorar não traz o pai ou a mãe de volta. E o choro começa a ser cada vez menos. Os pais foram persistentes, deixando o Vicente chorar apenas de noite à medida que alargam as suas visitas de 15 em 15 minutos. A maioria dos pais vê uma grande diferença em 3 noites. Mas o Vicente demorou 5 noites de choro infindável antes que finalmente aprendesse a acalmar-se sozinho. Foi momentâneo. 2 dias depois voltou a gritar. Oh céus, que criança! Isto não é fora do comum. Chama-se um surto de extinção quando tenta eliminar um comportamento. E de repente, este volta com muita força. Por vezes, chorava sem parar. E depois nós entrávamos e ele gritava ainda mais. Tornou-se ainda mais complicado com o nascimento do primeiro dente. Isto não está a funcionar. Quando o método do Dr. Ferber se tornou traumatizante para os pais, a mãe devolveu-lhe a chupeta e começou a embalar o Vicente para dormir. Era a altura de ceder. Também tem a ver com o limite até onde cada pai consegue ir. Se os pais se sentem assim, então recomendamos uma abordagem mais gradual. Há aspectos positivos. Os sonos do Vicente duram agora entre 1 hora e 1 hora e meia e os pais estão dispostos a tentar mais uma vez. Aprendi que o Vicente é tão teimoso ou mais do que nós. Quando crescer mais um pouco, vou tentar esta abordagem novamente. Pode ajudar o seu bebê a dormir bem ao encorajá-lo a desenvolver padrões de sono saudáveis. A maioria dos bebés e crianças até aos 3 anos terá dificuldade em dormir a noite inteira entre a dentição e períodos de grandes alterações no seu desenvolvimento. A Johnson & Johnson sumarizou 7 conselhos úteis recomendados por pais experientes e os mais importantes especialistas de sono para que possa experimentar. Primeiro conselho: fale com o pediatra do seu bebê e procure tratamento se notar que qualquer um dos seguintes problemas clínicos afeta o sono do seu bebê. O primeiro é ressonar. Uma criança que ressona pode sofrer de uma perturbação denominada síndrome de apneia do sono obstrutiva, que é de facto muito comum nas crianças. Outro problema é o reflexo gastroesofágico, em que a criança bolsa muito
e queixa-se de dores de garganta, provocadas pelo refluxo dos ácidos do estômago. Conselho número 2. Canse o seu bebê a andar. Lembro-me com um pai que usava um pano porta-bebés para adormecer o bebê a andar. Os bebés geralmente acordam depois de estarem a dormir durante cerca de 1 hora, mas se os mantiverem no pano porta-bebés, podem dormir durante 2 a 3 horas. Conselho número 3. Criar rotinas regulares e dicas que funcionem para si e para o seu bebê. Embalamos o bebê e lemos os nossos livros. Durante esse período, geralmente leio 3 livros. E depois ele toma o biberão e eu canto para ele. Se colocar música suave ou usar uma luz de presença, deve deixá-las durante a noite inteira. Conselho número 4. Coloque o bebê no berço ainda acordado. Não pegue nele ao colo se este acordar. Experimente fazer-lhe festinhas e dizer shhh até acalmar. Esta técnica resulta há séculos. Conselho número 5. Ensine o seu bebê a acalmar-se ele próprio. Alguns recém-nascidos apenas esfregam a cara e é suficiente. Ou então, enrola o cabelo do pai ou da mãe. Pode pegar-lhe na mão e colocá-la no seu próprio cabelo. Por volta dos 6 meses, apresente-lhe um objeto de transição. Esse objeto deve ser associado apenas à cama. Conselho número 6. Peça ajuda. Os pais têm que saber quando precisam de ajuda. Se está preocupado com o facto de poder magoar de algum modo o seu filho, então procure ajuda de um vizinho ou familiar. E por último, não desista. Disse a toda a gente que o meu objetivo era fazer com que o meu bebê dormisse melhor em 2 semanas. E vou consegui-lo desta forma. Depois de toda a sua determinação, não se esqueça de terminar cada um destes conselhos com um beijinho de boa noite.